Sejam bem-vindos à aula sobre ferramentas para apresentação de slide. Essa aqui é uma aula que pertence ao terceiro módulo do curso do Oratórice. A gente tem o primeiro, mensagem, o segundo, protagonismo e o terceiro, impacto. Esse terceiro módulo de impacto é o como fazer. O que a gente pode tomar de decisão para impactar melhor as pessoas, para protagonizar a mensagem que a gente tem e gerar o efeito desejado. Bem, aqui eu vou tratar de algumas ferramentas. Vale sempre lembrar que quando a gente aprender alguma coisa, é ideal a gente ficar com aquela curiosidade, querer ir além, e o YouTube é ótimo para isso. Lá a gente vai ter inúmeros tutoriais com outras didáticas, outras abordagens, e é legal conferir para a gente garantir que a gente vai ter um domínio bem amplo daquela ferramenta, que não vai passar nenhum atalho que ela tenha, nenhum recurso batido, porque às vezes é aquele recurso que a gente custa saber que vai fazer toda a diferença na nossa apresentação. Eu começo falando primeiramente do projetor, que muita gente tem medo, é o vilão para muita gente, e isso tem um motivo, isso vem desde a nossa época de escola, que a gente tem acesso a muitas apresentações que infelizmente são feitas de uma maneira que eu questiono, com muito texto, com poucas imagens impactantes, com pouca conexão entre o conteúdo ali e o interlocutor. A gente tem que usar o projetor para aquele momento em que a gente consegue decodificar uma mensagem que a gente tem na cabeça e colocar uma embalagem nela para que ela seja codificada na cabeça de outra pessoa. O projetor faz isso muito bem. Por exemplo, eu poderia escrever tudo isso em um texto aqui, ou poderia colocar o projetor, mas eu coloco a imagem do projetor. E aí, quando eu vou explicando, vocês vão caminhando esse raciocínio junto comigo. O primeiro programa que eu menciono é o Google Keep. Ele é um excelente aliado das nossas ideias. É uma fase antecedente da nossa apresentação, não é a apresentação propriamente dita, mas entendam uma coisa, todo mundo tem boas ideias, mas nem todo mundo guarda essas ideias. A gente sempre fala, depois eu lembro, nossa, que massa, vou fazer isso naquela apresentação, ou vou falar sobre isso naquele congresso. Mas o tempo passa e não sei para onde vão essas ideias, mas elas se perdem. Então eu uso o Google Keep exatamente para isso. Ele é um bloco de notas um pouco mais intuitivo, interativo e bonitinho. Então, ele é bacana para a gente colocar umas cores diferentes. Então, o que é urgente a gente pode pôr de vermelho. O que é para daqui um mês a gente põe de amarelo. O que é do oratório se eu põe de azul, outra coisa de roxo. Dá para a gente fazer essa legenda pessoal e é para usar o tempo inteiro. Ele tem uma conversão instantânea entre computador e celular. Então, se eu apagar esse quadro aqui, na mesma hora ele some do meu celular. Da mesma forma que quando eu criei esse aqui, ele apareceu também instantaneamente no meu celular. Então, eu vou na academia, lembrei de alguma coisa, vou para o celular e anoto. Estou no parque, lembrei de alguma coisa, vou lá no celular e anoto. Eu só ponho uma referência, balinhas e crachá, que está escrito aqui. Depois eu vou e elaboro um pouco melhor essa ideia. Tem como fazer checklist, eu vou fazer uma viagem, não sei o que eu levo. Faço o checklist e coloco ali. Vou fazer uma apresentação e não quero esquecer de falar nada. Vou e uso isso daqui. Agora, como que eu faço os meus slides? Como é feita a apresentação propriamente dita? Eu costumo usar o Google Apresentações porque ele tem um formato de nuvem que é muito interessante para mim. Ele é legal para garantir que a gente não vai perder nada. Se a gente perder o computador, der um pau, perder o pendrive, está garantido que está aqui. Não substitui o computador e o pendrive. A gente sempre tem que utilizar de todos os meios possíveis para a gente protagonizar a mensagem. Então eu faço a apresentação, passo para o pendrive, envio para mim por e-mail, que depois é só encaminhar para outra pessoa. Enfim, eu faço de tudo para que chegue lá na hora e nenhum prejuízo me tire da minha plenitude, da minha preparação. E ainda assim eu domino tanto o meu conteúdo que se por acaso der tudo errado, faltar luz no lugar, eu consigo ainda, a partir do conhecimento que eu tenho da mensagem que eu passo, transmitir ela sem as imagens. Mas eu confesso que eu amo as imagens, eu acho que criam essas pontes de conexão entre a pessoa que fala e a pessoa que escuta e dão outros elementos para que ela entenda o que a gente está explicando. Por exemplo, essa aqui é uma apresentação de direito tributário. Eu coloquei um homem lendo para falar do princípio da legalidade. Que no direito tributário, todas as leis elas têm que estar previstas, todas as cobranças, todos os impostos, perdão. Mas tem exceção. Então, na exceção, eu já ponho uma galera lá no espaço. Quando eu falo disso, já dá para entender que é uma coisa de outro mundo. Eu vou fazendo essas analogias para que as pessoas caminhem comigo e para que elas guardem informações. É uma das matérias que eu mais recordo, porque eu fiz toda essa caminhada de analogia, de retenção, de
pensar o que isso significa, como que eu posso fazer isso de uma outra maneira. E nisso meu cérebro vai criando outras conexões que me permitem lembrar mais. Agora, como que eu construo a apresentação? Eu utilizo do Canva, Canva, só digitar no Google aparece. Ele tem vários formatos, seja para fazer apresentações, seja para fazer post no Instagram, post no Facebook, no Twitter, capa de canal no YouTube, ele tem exatamente tudo. E ele é legal para essas perspectivas de internet, de design virtual. Às vezes, para gráfica, a gente tem que ficar esperto porque costuma ter alguns problemas na hora da conversão. Mas nessa etapa de slides, de vídeos, de capa de vídeo, até para fazer GIF, eu uso o Canva, jogo num outro programa que chama GIF também, GIPHY, e aí eu vou fazendo esse trabalho, essa caminhada. Para as imagens, tem um detalhe bem importante para a gente prestar atenção. Eu já cansei de ver a apresentação que a pessoa põe uma logo, um símbolo e deixa essa borda branca em volta. Então eu vou fazer uma apresentação sobre a ONU, coloco essa logo com essa borda branca. É suficiente para estragar aquela imagem, né? A pessoa, às vezes, quem sabe o que está acontecendo, vai olhar e falar, nossa, uma imagem tão bonita com essa borda branca aí. Por mais que possa parecer um detalhe, quando a gente quer protagonizar a mensagem, a gente não quer deixar passar nada batido. Então, se a gente quer evitar que isso aconteça, é só pesquisar a imagem em PNG. Quando ela sair para a gente em PNG, em vez da gente clicar lá em salvar diretamente ali, a gente vai abrir ela, clicar em abrir imagem, em novo link. No que a gente clica nisso, ela vem para um outro lugar e aí sim a gente coloca salvar imagem como. Agora, se eu quero colocar uma criança sorrindo em uma alta qualidade, eu posso pesquisar a criança sorrindo, ou se é uma coisa mais complexa, eu posso colocar inclusive em inglês. Ah, mas eu não sei inglês. Vai no mesmo Google que você já está usando e coloca criança sorrindo em inglês. Já vai vir o Google Tradutor na hora para você. E aí a gente vai lá na aba ferramentas, que fica aqui, e escolhe o tamanho. O ideal é que seja maior que 2 megapixels. Por quê? Isso garante com que quando a gente colocar ela no slide, a gente não precise ficar arrastando a imagem, o que faz ela perder qualidade. É o que garante, por exemplo, que eu vou colocar essa criança, vou clicar lá em abrir em nova guia ou visualizar a imagem, ela já vai vir bem grande para mim, vou lá, salvar imagem como e coloco na minha apresentação. Por exemplo, vejam a nitidez desse sorriso. Às vezes se eu distorcesse, perderia até o brilho desse olhar. Falando ainda de fotos, tem vários bancos de imagens gratuitos, além do Google, que a gente pode utilizar. Um deles é esse Flickr. A gente só tem que ficar atento à licença das imagens. Algumas são disponíveis apenas para a gente visualizar, outras a gente está liberada para a gente usar. E pesquisando em inglês, a gente sempre encontra mais resultados. Tem o 500px. Ele também tem uma vasta variedade de imagens que a gente pode colocar. E uma outra oportunidade é o Unsplash, que também é um terceiro banco de dados, um quarto, contando com o Google, né? Que vai fazer com que a nossa apresentação tenha as imagens mais lindas e impactantes. O GIF, como eu disse, eu uso esse site que chama GIF, que tem inúmeros GIFs já prontos. É bom sempre pesquisar em inglês, mas também tem a aba de criar. Então aquele GIF que fica tudo tremendo e mexendo, eu uso esse site para fazer. Vou fazendo uma sobreposição de imagens, depois jogo um efeito tudo em cima do GIF e faço a imagem. Ou seja, eu vou no Canva, faço a imagem, passo para cá, sobreponho, coloco o efeito e transformo em um GIF. O GIF a gente tem que ficar um pouco esperto para perceber se não está tomando a atenção. A atenção é o nosso conteúdo e não o GIF propriamente dito. Mas também é legal para retomar as pessoas. Às vezes a pessoa está meio distraída, você põe um GIF, é a hora que ela volta para você. Fontes, eu não tenho utilizado tantas fontes diferentes. Eu acho que as que o próprio PowerPoint ou Google Apresentações trazem são suficientes. Mas esse site da fonte.com tem várias fontes gratuitas também para a gente utilizar. Lembrando novamente, tudo que eu estou colocando aqui tem muita opção gratuita. Paleta de cores é legal a gente ficar atento, principalmente se a gente tem que escrever alguma coisa no slide. Ela é o que vai dar harmonia entre as cores. Esse Adobe Color CC aqui é um site que a gente entra e tem acesso aos códigos das cores feitos por profissionais. Então, tudo isso aqui é harmônico. É bem melhor do que a gente da nossa cabeça pôr um vermelho com um azul. Quem não estuda, como eu não estudei o suficiente para isso, a gente não tem esse tato, esse senso para perceber como que uma cor carrega uma mensagem melhor quando ela conversa dentro da paleta. Mas é algo que faz diferença nas apresentações. E os ícones eu acho que é um outro ponto de contato interessante da gente mexer. Eu uso esse site The Noun Project, THENOUN Project. Ele tem vários ícones para a gente utilizar também. Também tem a versão paga.
para utilizar. E o Canva, lembrando, ele também tem uma opção de PowerPoint. Ele tem não é um PowerPoint propriamente dito, mas ele tem uma opção que já vem no formato de apresentação e que traz inclusive os layouts. Então essa aqui é como se fosse o relato de uma viagem de uma pessoa, ele já traz outros formatos de slides, uma dica de uma foto que você pode colocar aqui, uma outra com um pequeno título, um gráfico que você pode fazer. É legal a gente ficar atento porque o próprio Canva traz muitos layouts para a gente aproveitar na hora de criar o protagonismo da nossa mensagem. Novamente, refrisando a questão do armazenamento, às vezes a pessoa se esforça muito para fazer uma mensagem, chega lá na hora, sai algum imprevisto. Então, quanto mais em mais lugares a gente salvar, mais a gente vai estar contribuindo para que dê tudo certo lá na hora especial. A minha intenção com isso daqui é tornar algo que é um pouco complexo, todas as ferramentas, em uma interface simples. Esse é o objetivo do Oratórios. Eu estudo muito para que eu consiga resumir a oratória e o relacionamento interpessoal em mensagem, protagonismo e impacto. Essa é a minha intenção com esse vídeo e acho que se a gente, eu tenho certeza que se a gente conseguir juntar todos esses elementos, a gente vai conseguir identificar e dominar a nossa mensagem, fazer de tudo e entender o que a gente pode fazer para protagonizar e assim gerar o impacto que a gente quer. Muito obrigado.